Obrigada. Pode bater. Tertúlia. Meu boa tarde aí para todos. Hoje nós estamos aqui encarando o tema paraetologia. Isso é da parasociologia. A paraetologia é a ciência aplicada aos estudos dos modos extrafísicos de proceder ou da dissecção dos modelos paracomportamentais das consciências como fatos parasociais e parafenômenos da sociexologia, de modo multidisciplinar, multidimensional, multiexistencial, holopensênico, holomnemônico, holossomático e holobiográfico. A autovivência do estado vibracional profilático, a intercomunicação entre as consciências, os fenômenos sociais, a etologia comparada, a etologia cognitiva. A etologia, na base, como vocês sabem, é a ciência mais do comportamento. Agora, a sinalética energética e parapsíquica pessoal, a vivência extrafísica pessoal, a ignorância generalizada quanto à sociexologia, a parapopulação majoritária da Terra, a mensuração dos paracomportamentos, os desregramentos parasociológicos, os parafenômenos parasociopatas, a paracaravana de assediadores, as comunex evoluídas, a interlúdio, os contatos da consciência lúcida com as consciências. Agora, nós temos aí uma série de logias e considerações, e no fim nós temos a paretologia, é assunto de interesse para toda a consciência, trabalhando com a TENEPS, OFIEX, projetabilidade lúcida e interassistencialidade consciencial em qualquer nível evolutivo. Você já se inteirou dos temas básicos da paretologia? Qual posicionamento ou opinião você mantém a respeito? Eu quero dizer que esse verbete aqui na tertúlia é o número 787. Ele tem 30 logias e tem 6 máximas. Ele está dentro da média. Pode falar. Qual é o comportamento marcante, de acordo com a sua experiência, na baratrosfera e nas comunex evoluídas? Assim? Olha, o marcante na baratrosfera é aquela pessoa que tem uma assistência praticamente onipresente. Aonde ela chega, ela ajuda. Então, por exemplo, uma serenona que eu vi fazia isso. Onde ela chegava, melhorava o ambiente, vamos dizer, o holopensene pega um upgrade automático com a presença da pessoa. As energias melhoram, o modo de pensar melhora, tudo melhora. Agora, do ponto de vista de comunex, a maior coisa que eu já vi, eu relato lá no 60º capítulo do livro Projeções da Consciência, que é aquilo que a gente chama hoje, nós chamamos de consciência livre. Mais ou menos a situação é essa. De modo geral, são os pontos altos de comportamento extrafísico. Né? Você já falou que nas comunex evoluídas existe como se fosse assim um homo pensene, as consciências pensam mais ou menos iguais. Como é que elas chegam a isso? Não, sem... é o homo pensene, como nós chamamos. Esse homo pensene chega no nível, por exemplo, que todos estão pensando harmonicamente e nivelando por alto, por cima, de modo a dar um upgrade. Então, o nível, por exemplo, de pensamento negativo praticamente fica extinto, ele desaparece. Por isso que eu falo, por exemplo, vocês, nós aqui, passamos pelo curso intermissivo. Mas lá, uma pessoa pensar bem, ter boas resoluções, ter um alto nível de recolhimento íntimo, ter reflexões muito elevadas, lá é fácil. Porque o ambiente já permite isso e não há intrusão aonde a gente estava. Só tinha intrusão na hora que se visitava a baratrosfera, um local pior. Não havia degradação do processo pensênico e grupo pensênico.
Então, isso é diferente. Agora, quando a gente vem para cá, por isso que se prepara lá, que lá é a teoria, para fazer a desova de tudo que a gente recebe aqui, que é a execução. Então, aqui, por exemplo, já é diferente. Nós temos a pressão doentia do processo da baratosfera, e os pensamentos são díspares, hipervagantes, eles não se fixam. Nós estamos vivendo aqui, é a devaneiolândia, é a imperfecciolândia, como eu chamo, é a deficiênciolândia. Então, veja, isso aqui é um hospitalão. Lá era um jardim das delícias. Ou, se vocês quiserem, utopia, é o paraíso, Shangri-La. Então é diferente. Isso é muito importante para a gente ver o processo da paretologia. Então a paretologia, ela vai desde aquela possessão franca até o processo da consciência livre. É aí que vem os processos. Você falou que esse comportamento das comuneques adiantadas, a pessoa que vem para cá, quando ela pode, vamos dizer, se aproximar de um holopensene disso, a partir do desperto, assim? Não, ela pode se aproximar pela lei da afinidade. Aquilo mesmo, ela não pensando, ela chega lá. Nós atraímos uns aos outros, não precisa pensar, nem tem intenção. Isso é automático. Os afins se atraem. A vida é desse jeito. Por isso, nessa questão evoluída, se a pessoa começa a procurar um ambiente equilibrado, bem articulado, com retilinearidade pensênica, ele vai acabar chegando perto dos amparadores, não tem jeito. É o caminho. Agora, o melhor da história, se ele vai fazer assistência, é o contrário. Ele tem que procurar o desequilíbrio, pessoas para serem assistidas, porque aí o amparador aparece para ajudar. Quer dizer, ele tem que ter contato com esses desequilíbrios para assistência, mas... Para ele, não. Ele tem que ter um ambiente equilibrado. É aquele princípio da assistência, da interassistencialidade. A consciência menos doente ou menos desequilibrada ajuda o mais doente ou mais desequilibrado. Mas agora o que eu pergunto é o seguinte, porque essa alta lucidez lá das comuneques avançadas, a pessoa aqui, para chegar num nível desse, aqui vivendo intrafisicamente, ela precisa fazer toda essa organização e disciplina que nós mostramos numa série de verbetes até o momento. Mas tô dizendo, pior dele, o mais difícil é o turno mental somático. Mas chega a se igualar, ela tem consciência a partir da... Não, se iguala dentro da dimensão. Você tem que lembrar o seguinte, extrafisicamente, no mínimo, a pessoa vai se manifestar diretamente pelo psicossoma. Mas, por exemplo, do jeito que nós estamos falando aí, se ele um nível mais elevado, essa manifesta pelo mental soma. Aí não tem modo de comparação. Agora aqui, a pessoa se manifesta pelo soma. Aí muda tudo. São 4 veículos de manifestação. Então o holossoma é complexo nosso. E ele é pior. A Consim tem 4 veículos. A Consciência tem só 2. Muda tudo. Isso nós estamos falando em tese, na prática, na vivência é assim. Igualar, dependendo do caso, seria até impossível. Não, pois é, mas equipara. Olha, seria bom você, Arlindo, pensar naquele princípio que nós falamos, que é o princípio da holossomática. Uma consciência se manifesta no seu máximo se ela está com o veículo adequado àquela dimensão. Por exemplo, se você tem um corpo regular, de uma saúde razoável, você se manifesta aqui no máximo que você pode nessa dimensão. Agora, por exemplo, se é uma consciência livre, ela se vai manifestar do ponto de vista da dimensão mental somática, ela está no máximo, daquilo que a gente entende. Agora, uma pessoa que está com psicossoma, uma consciência, não estou falando com sim projetada, não. Que essa sempre tem um lastro, que é o apêndice caudal que ela tem com o corpo humano. Mas, por exemplo, se é uma consciência e ela tem muita lucidez, ela se manifesta ao máximo com aquele psicossoma. Entende? Ela aí domina o ambiente. É igualzinho a gente. Por exemplo, uma consciência se manifestando pelo mental soma, ele quer influir aqui. Ele não vai ter o jogo de cintura, a desenvoltura,
o desembaraço, a eficácia que você vai ter com o seu corpo. Aqui quem domina é você. Por isso que a coisa é séria. Dentro d'água, o tubarão ganha da gente. Por mais que você vá lá embaixo, ele tem mais mobilidade e possibilidade que qualquer outro. Diz até que o tubarão não para, porque se ele parar, ele morre. Tem que estar em atividade. É igualzinho certos animais também de sangue quente. Eles têm que estar sempre em movimento por causa do sangue. Temos problemas desses. Então, veja, até os animais já têm certas manifestações de comportamento que dizem respeito ao nível de manifestação vital, existencial deles. Agora, nós temos que entender isso bem para a gente tirar partido disso. Todo mundo aqui, ó, que pode andar, falar desembaraçadamente, mexer com as mãos, com os braços, precisa aproveitar isso. Isso é uma oportunidade de manifestação, de comunicação e etológica, quer dizer, de comportamento, de conduta. Isso é sério. Professor, até que ponto, então, ocorre uma mudança da expressão do comportamento, por exemplo, nas Comnex, que são onde predomina a telepatia? Então, assim, o comportamento ele tende a minimizar ou sutilizar a importância assim, nesse sentido? Não, tende a fazer a expansão da cognição. Veja se você me entende. Vê se tem lógica, vê se faz sentido. É a cogniciologia que se amplia e aprofunda. Tá, é porque o processo vai tudo mental soma. Sim, aí a hora que começa a telepatia predominar na intercomunicação, o processo, então, do discernimento se amplia. Porque vai tudo mental soma. Mental soma é o paracorpo do discernimento. Tá, aí a importância do comportamento começa assim, a ser minimizada nesse sentido aí. Não, e outra coisa também, aí é que vem aquela história, né? É igual o nosso amigo que estava observando. Não, o Valdo nunca, desde pequeno, não se incomodava com máquina, nada disso. Porque eu lia muito. Agora, sabe falar que eles também não se incomodavam com leitura, eles não liam nada. Então, veja, o processo todo é muito importante o trabalhador braçal, mas é muito importante também o intelectual. Então, tem que juntar os dois e casar. A vida é assim. Agora, hoje, com essa facilidade de fartura que nós temos tecnológica, o problema do trabalhador braçal já está sendo substituído até por robô. Então, todo mundo vai ter que caminhar para o mental soma. Isso faz parte da evolução. Então, daqui a pouco não adianta estar falando muito no lumpen, entende? O processo todo de operariado e tudo mais, que isso tudo vai morrer. O problema é levar tudo para o mental soma. A democracia real, o socialismo ou um comunismo maior da história, o caminho vai ser da mega fraternidade do Estado mundial, com pouco operário e muito intelectual. Agora, intelectual não pode ser também intelectual corrupto, nem intelectual anticosmoético, não. E você vê, já tem os sinais disso. O nascimento, por exemplo, da bioética já está mostrando isso. Que é o processo da ética, da moral aplicada ao processo vital, que é a biologia. Agora, você acha que, por exemplo, com essa tendência da evolução nossa, em termos de parapercepção, leitura energética, ou a conscienciometria, a psicometria, na interação, na inter-relação, isso tende também a minimizar a questão do comportamento, a força do comportamento, ou acha que ainda sempre vai ter um peso maior? Não, o comportamento aqui nessa dimensão sempre vai ter um peso grande, mas vai diminuir o processo. De acordo. Você quer ver? Eu já tenho uma marca disso. Eu, durante muitos anos, andava na praia de Ipanema de madrugada. A hora que a esteira aeróbica ficou mais acessível, porque a primeira que eu quis comprar, o americano dos Estados Unidos queria me vender por $10 mil. Ninguém ainda não estava em linha comercial. E eu fiquei apaixonado, e era tão primitivo ainda, mas eu fiquei apaixonado porque eu não precisava de sair de casa, eu acabava com toda a cerimônia. Se acaba com a parafernália das extravagâncias, das molduras. A moldura social. Por exemplo, eu andava de manhã, eu já ia de madrugada, às vezes 4 horas da manhã. Depois eu parei devido ao processo de assaltante, muito tiro que havia,
Está entendendo? Favela perto, aquele negócio eu deixei de ir. Agora, eu já tinha, nessa ocasião, já acesso a uma esteira aeróbica do jeito que eu uso. Ontem mesmo eu andei na esteira aeróbica. Eu vou fazer 76 anos. E eu me sinto bem com isso. Entendeu? Agora, uma coisa muito interessante é que eu estudei a esteira aeróbica nesses anos todos. Faz muito tempo. Tem um monte de coisa. Eu quero colocar até sabe? Porque são muitas páginas que eu estudei. Eu estudei um verdadeiro livro sobre esteira aeróbica. Entende? A ergométrica, propriamente dita. A minha é profissional. Mas tem uma opção de coisa que a gente tem que olhar. Não é fácil. Eu também já vi acidentes que já houve, coisa que já aconteceu, gente que já quebrou o queixo na esteira. Por isso que eu falo, para andar na esteira, tem que ter sempre uma mão em alguma coisa para você se segurar. Porque de uma hora para outra falta a luz, como é que fica? Eu agora vou fazer uma experiência. Nós temos agora um motor gerador. Motor gerador automático. Eu quero saber se há um interregno no automatismo dele. Se houver um interregno, a esteira para. Você está entendendo como é que é? Aí também continua o perigo do mesmo jeito. Ainda não solucionou o perigo da esteira. Entendeu? Não, é porque é igualzinho, por exemplo, essa transmissão online. O problema da imagem custa chegar com a voz. Eu, por exemplo, eu posso fazer. Depois é que eu... Agora, você entendeu então. Agora, ó, vamos agora falar no core, na essência disso. Qual que é a essência dessa história? Vê se você concorda comigo. A essência do processo é a pensenização. E essa pensenização, ela pode se manifestar por duas vias fundamentais. Primeiro, a cortical. Segundo, a cerebelar. Uma é cerebral, a outra é do cerebelo. Então veja, o caminho nosso é deixar de ser animal subhumano, que é o cerebelar, para ficar cada vez mais cortical. Você que estuda a biologia de todo tipo aí, você não está de acordo? Então, a tendência nossa é colocar o cerebelo para escanteio. O Kung Fu é uma manifestação do passado, já era. Esses filmes de ação, isso vai desaparecer tudo com o tempo. O problema é fazer o povo pensar. Tudo, então, que tem movimento demais, isso vai desaparecer. Agora, hoje, todo mundo precisa fazer movimento. E a vida vai ter isso. Então, veja, a esteira aeróbica já é uma imagem do nosso futuro próximo. Você, então, está no uróboro. O futuro nosso é urobórico. O que é isso? É a pessoa que não sai do lugar. E, no entanto, ela já rodou milhares de quilômetros. Então, há uma movimentação física para a manutenção do veículo. Mas a movimentação mental somática é maior do que a do veículo. Então, a consciência vai se manifestar plenamente. A criatividade vai aumentar. O processo cortical vai dar uma criatividade intelectual absurda. Nós nunca pensamos. Você já pensou, se pegasse toda a população da grande Foz aqui, 1.200.000 pessoas, e todo mundo fosse viver com mental soma, mais ou menos uma média nossa, por exemplo? Como é que seria? O que ia nascer daí? Você já pensou o tanto de ideias novas, de processo intelectual, livros, repositório de constructo, Nelver-Pons? Uma loucura. Agora veja, o desafio se atrai. Isso aí vai acontecer tudo inevitavelmente. Esse é o caminho. Então, conclusão. Vamos olhar outra coisa que ainda tem. Eu já te dei várias que já estão mostrando os primeiros sinais da prospectiva. Aquilo que antigamente é chamado de futurologia, que era uma coisa furada. Hoje é prospectiva. Por exemplo, uma pessoa vai, observa os primeiros sinais. Eu falei isso quando faz algumas décadas. A primeira vez. Tudo de parar para pensar. Por exemplo, a Antártica. A pessoa vai para lá e fica presa, igual aqueles deputados que foram lá agora recentemente. Não é isso? Tem que pensar em alguma coisa. Aquilo é bom, é um reflexo, é para reflexão. Fazer o povo entrar no recolhimento íntimo e pensar,
Político, então, precisa disso. De vez em quando devia dar, ó, essa semana todo mundo vai ficar enclausurado só pensando em coisa boa, para arranjar ideia boa a favor da população. Foi o que eles fizeram. Então, veja, quando a pessoa fica lá isolada, ela entra no serenário, que é o nosso laboratório conscienciológico. Lá o serenário no tapa, a força, compulsório, faca no peito. Agora veja, pense bem no grande serenário que vai ser a colônia da Lua e a colônia de Marte. Está cheio de serenário já nesses processos de astronave que estão por aí, etc., da astronáutica. Tudo é. A pessoa passa lá uma temporada. Por exemplo, por enquanto são só os bobocas. A pessoa que quer fazer turismo e quer mostrar para o nome aparecer nas manchetes, ela paga milhões de dólares para ir até um satélite desse. Mas oportunamente vai ser gente que vai para fazer o serenário. Nós já temos um serenário particular, de pobre, mas que funciona. Já tem até 2, né, já pronto lá, né? E vão fazer mais. Então você veja, isso mostra o futuro que está chegando. O povo ainda não percebeu isso. Agora, a Antártica, o Ártico, serenário, satélite artificial, todos esses processos das colônias extraterrestres, tudo é o futuro que está chegando. Agora, ó, os Kung Fu devem aproveitar para quebrar o nariz enquanto pode por aqui. Porque vai chegar um ponto que não vai ter mais chance de quebrar nariz nem dedo. Tá certo? Porque a agressividade vai diminuir cada vez mais. A hora que parar a agressividade, porque isso é uma fase de transição. Primeiro, a gente matava muito uns aos outros. Era guerras sem parar o tempo todo. Depois passou para o esporte. O esporte ainda mata muito. Olha os hooligans. Os hooligans estão nesse meio termo, entre a guerra e a paz, a trégua. Agora então, veja, vai chegar um ponto que esses também vão desaparecer. Vamos supor, daqui 2, 3 milênios, vocês não acham que alguma coisa já deve ter mudado? Nós estamos vendo os primeiros sinais disso aí, da mudança. Fazendo aí a perspectiva, o estudo do que vai ser, é óbvio. Agora, tem gente que hoje está tudo desesperado até hoje, igual depois da Segunda Guerra. Tem gente que você pega os livros, a pessoa já começa o livro assim, ó, antes que a Terra acabe, nós estamos aqui estudando o seguinte. Que eles acham que vai acabar, porque estão transformando a Terra numa lixeira planetária. Não, mas isso tudo eu acho que a humanidade vai reagir. Do jeito que eu sempre achei que a bomba atômica não ia acabar com o mundo. Até o momento não acabou, né? No entanto, há 50 anos não era assim que eles pensavam. 50 não, 60. Né? Tinha gente que achava que o mundo ia acabar daí a pouco. O que eu vi não está no gibi. Teve cara que não saía de casa, raramente saía. Começou a só frequentar nightclub. Não, eu vou aproveitar minha vida que o mundo vai acabar mesmo. Ó, vai fazer assim. Entende? Tudo tolice. O problema está aí. Agora veja, porque também não entende nada da multidimensionalidade. Né? Se entendesse, a pessoa não ia desperdiçar o corpo, a vida, a oportunidade, a energia, as companhias. Né? Tem lógica isso aí? Vamos estudar. O processo é esse. Só. Okay. Sim. Algum tempo atrás agora o senhor comentou sobre o turno mental somático com a relação a criar ambiente, para etologia. O que é a relação? Você chegou a ver o turno mental somático? Sim, mas agora há pouco o senhor comentou a Não, relação eu com a paraetologia. Porque isso é muito importante, vida disciplina da pessoa, do aproveitamento máximo que ela tem da vida, né? Que muita gente desperdiça tudo. Agora o turno, quer dizer, o tipo de turnos, o problema do calendário pessoal, é o aproveitamento da máquina biológica. Essa máquina biológica, entra o relógio biológico nisso. O relógio biológico é muito sério. Por exemplo, a verdade é que o ideal para nós seria fazer essa tertúlia de manhã, você sabe, biologicamente falando. Que de manhã as pessoas lembram mais as coisas, têm melhor memória, etc. Mas isso tudo é relativo. Porque, em compensação, de manhã é uma opção de gente sonada, tem aquela pessoa que levanta às 9 e só fica normal às 11. 2 horas ainda está ainda na hipnopompia. Você fala, ei, como é que está? É um problema. Então, isso é relativo. Já à tarde, isso aí já não tem esse problema. Mas as pessoas, às vezes, elas têm o repouso, não têm o repouso
pós-prandial, que é a siesta, e ela chega aqui e alguns dormem. Isso acontece conosco. Eu acho que agora, com a online, o povo vai deixar de dormir, porque a hora que a pessoa começar a pescar, sabe o que é pescar, né? A pessoa está aqui... Então, a hora que tiver, alguém vai falar, olha bem, ó, estão aí, estão te vendo. Então é capaz disso acabar. Eu estou de olho agora para ver. Depois que nós estamos em online, ninguém dormiu aqui. Eu vejo a pessoa dormindo e não falo nada, porque às vezes, né, comeu muito, ou estava sem dormir. Então a gente tem que respeitar. Né? Professor, como é que daria para fazer um cenário desse comportamento, por exemplo, e a relação entre o curso intermissivo e o interlúdio? Como é o comportamento das consciências nesses ambientes? Como funciona o dia a dia? Assim, pra gente poder É o entender? comportamento do aproveitamento máximo da sua pensanização. Pensa só nisso. É a pensanização aplicada ao máximo de eficácia. Então acabou. É o mental soma, mental soma, mental soma. Haveria um cenário que a gente pudesse entender assim, mas... Sim, é o cenário da intelectualidade e o mental soma. Pensa nisso. Há encontros também assim, periódicos... Agora, os ambientes geralmente são assim, muito bem feitos, os cenários, as maquetes vivas que eles arranjam, que é para fazer o recheio decorativo da situação. Isso às vezes é preciso. Você tem que lembrar que um cenário, antes de tudo, até no teatro se admite isso, ele é nada mais do que uma moldura. Né? É a moldura da história que está sendo apresentada. Então, o cenário para nós nada mais é do que uma moldura da vida que nós vivemos. Porque a vida maior é sua, é dentro do corpo, ou melhor, mais especificamente, é dentro do seu cérebro. A vida real mesmo é intracerebral, que é a intraconsciencial, aquilo que eu chamo o micro-universo consciencial. É, porque mesmo sendo mais micro-universo, sendo mais interno, ainda tem o psicossoma, né? Então, há uma interação. Não é tem o psicossoma, tem a mão que a gente estava estudando, ó, isso aqui ainda é pior ainda. Ó. Essa mão aqui, ó, que eu ponho o dedo do seu nariz, né? Isso aqui é pior. Essa funciona, ó. Mas isso tudo é secundário. O processo nosso é o pensanização. A base é essa. Não é à toa que o corono chakra é o chakra coronário, é da coroa, é da cúpula, é o ápice, é o ápex, é o máximo, apex mentis. Então seria um ápice, um cúmulo introspectivo para nós também. É, introspectivo, mas também pode ser extrospectivo. Que você pode pensar examinando o exterior. Que na estrangeirismologia, Sim. se podia estender mais, esse mega currículo vitae intermissivo, ele deve ter a ver com o curso intermissivo, mas se podia estender mais esses... O mega currículo vitae é o seguinte, é a hora que você, pela primeira vez, é chamado a considerar a possibilidade de expansão da sua evolução na próxima vida. Esse, então, o mega currículo vitae intermissivo, você nunca tinha tido uma intermissão, um período intervalar entre as duas vidas suas anteriores, entre duas vidas, daquele modo, quer dizer, com tanta riqueza. Aquilo começou a dar uma porção de ideia, a dar frutos, a fazer vivificar e frutificar a sua pensanização. Você não tinha isso antes. Mas é o curso intermissivo que está por trás. Porque aquele que às vezes não consegue isso por si mesmo. O curso intermissivo, vocês têm que lembrar que não é uma coisa particular. Ele é grupal. Todo mundo que entra ali, entra já endereçado para uma possível Max Proex. Quer dizer, uma Proex de grupo, uma programação existencial de grupo. Mas às vezes a pessoa ainda não tem gabarito para se estender até o grupo. Ela tem primeiro que fazer uma mini Proex dela, acertar o problema egocármico, alguma coisa nesse sentido. Mas isso já é uma parte básica, inicial, rudimentar do próprio curso intermissivo. Mas existe, para esse currículo vitae, desse porte, tem que haver uma interação do intermissivo. Vamos supor, o que aconteceu com a gente? Aqui, ó, uma média de uma consciência. Ela estava lá. Aí eles laçaram, igual índio, cavalo bravo, égua selvagem, laçaram e trouxeram para um
um pequeno tete-a-tete. Vamos conversar com a situação. Isso geralmente tem amparador, tem evoluciólogo, às vezes tem um teleguiado, autocrítico, funcionando, homem e mulher, mas que tem afinidade com aquela pessoa. E essa consciência assistente, ela vai aparecer dentro dos moldes da indumentária que aquela consciência pode entender e identificá-la. Na hora que aparece isso, já vem um rapport antigo, a pessoa já dá um choque consciencial, já ajuda para predispor a recepção. Recepção de quê? Das ideias, da situação. Porque ninguém vai insistir para convencer ninguém. Vão apalpar o processo da pessoa e informar o que acontece. Do jeito que nós fazemos aqui. Não vai fazer a cabeça de ninguém, porque senão seria assédio. Isso é patológico. Eles não vão fazer uma coisa patológica. Agora, a hora que acontece isso, aquela pessoa, então, ela é pinçada de onde ela está e levada para um ambiente que ela possa pensar com largueza de pensamento, que é uma comunex já de transição, aonde não há predomínio mais de pato pensene, tem de orto pensene. Quer dizer, em vez de ter pensene patológico, doentio, vai ter a pensenização positiva, sadia, quer dizer, orto. Esse é o primeiro passo. Isso é o primeiro passo. Agora, a hora que acontece isso, o que acontece? Eles vão submeter a pessoa a essas informações todas e ver a reação dela. Ver como é que se passa. Olha, tem isso. Pega ou larga, o que você quer? Se a pessoa topa, eles então desenvolvem, continuam o trabalho de esclarecimento, que é a TARES. Então, por exemplo, todos vocês chegaram aqui por causa da TARES, extrafísico. É um processo tarístico, de alto nível. É um trabalho assistencial, interassistencial, de alto gabarito. Mas o detonador seria... As ideias também seriam detonador? Não, o detonador seria a pessoa admitir a possibilidade de fazer essa reciclagem. É uma para-reciclagem. Agora aí, os detalhes da vida, milhões de coisas, o problema vai ser dela, porque ela mesma ela vai entrar em conflito consigo mesma. Ela vai ter que tirar aquele conflito, que é a transição da reciclagem. E outra coisa, ela vai chegar num nível que ela vai ter que fazer recim lá dentro. Mesmo que seja demorada. Esse é o motivo, por exemplo, muitos de vocês tiveram colegas intermissivos que não estão aqui. Por quê? A hora que eles entraram na recim, eles tiveram que ficar mais tempo na escola. Eles foram reprovados. Você está entendendo? Tem que ficar lá mais tempo. Eles não puderam vir. Agora, o pior é a hora que a pessoa vem e falha aqui. Falhar antes, ainda tem muito atenuante. Agora, falhar depois, é muito mais agravante. Não ficar no curso intermissivo, elas vão ficar nesses lugares. Que o lugar que eu vim, aquilo que eu chamo de Pombal, era isso. Agora, ó, lembre-se, no Pombal todo mundo volitava. E não tinha rua. Pensa bem. Hein? Consequência das falhas. Pois é. Aí agora vem, né? Cada caso é urubu-servar. Urubu-servar a situação. Professor, você disse que para nós estarmos aqui, né, seria mais ou menos a TARES, né? Mas permanecer não é para todo mundo, né? É isso? Não. Todo mundo está apto, que passou por lá, está apto. Sim. Para sair bem. Agora o problema é de cada um. Outra coisa, nenhum de nós quer que as pessoas vão ter fracasso. Todo mundo deseja que todo mundo saia triunfante, vitorioso, com bom sucesso. Entende? É um código. É a vida. Pode falar, Tânia. Muito obrigada. Professor, eu quero voltar à perspectiva que o senhor falou ainda há pouco. Sim. Desse mundo futuro, esse Estado mundial, onde vão existir poucos operários e muitos intelectuais. E aí, como é que esse Esses mundo... nomes todos vão mudar. Pois é, Vão ser conscienciólogos. Isso. Em vez do lumpen. E a gente vai se alimentar de energia, porque... Não, vai se alimentar da opção de coisa que eu mesmo já falei. Poucos aqui, operários. As máquinas. As tipo, máquinas aqui. Tipo o que Esse escreveram, negócio de cortar o direito à dedo preguiça. igual Lula, isso vai desaparecer.
Os acidentes de trabalho vão diminuir Sim, cada mas vez mais. pouco Eles já operário, estão quem vai diminuindo. fazer? Vai ser o próprio Gente, intelectual? aqui, você aperta um botão, funciona no lugar de 1 milhão de operários. A máquina. Olha a informática que é que faz. Isso aí não é problema. Entende? É. Tudo isso é E secundário. quem vai cuidar das máquinas? Pois é, mas sempre Pois é, vai eu pensei que Aqui, já eu tivesse sou um uma pessoa cenário que só assim. penso no Mental Soma sobre máquinas. Não aperto o botão, eu só penso. Gente, Pela minha cabeça, a gente pode mandar. Hoje você já está podendo fazer uma opção de corpo-pensamento. a ideia não Essa é é a essa. biônica. Um que eu não falei para o Roberto é a biônica. Que isso é da área dele. A A ideia vai biologia é ser... isso. O intelectual, ele vai ser o operário. Quer dizer, o operário Gente, não é essa coisa. Quer dizer, vai mudar toda A hora que eu a falo que política. um ou outro aqui é um robô, é uma beleza. A pessoa aproveita essa vida que ele está sendo robô. Que vai chegar uma vida que nem isso vai poder ser. Aqui não vai ter O nem pra robô humano hoje, né? Sim. É aquilo que eu chamo de Robex, que é a robotização existencial. Nós temos um monte. É o automaton, aquele antigo. Sabe como é que é? É o Homo robóticos. Não é isso, professor Jaime? Homo robóticos. De modo que... Ô Igor, vamos em frente. Minha pergunta é sobre intermissiologia. Sim. O senhor estava falando no processo da convocação para os cursos intermissivos, né? Então, são duas perguntas. A primeira é como que é feito esse processo de laçar lá o candidato, né? A hora que ele chegou, que ele está mais ou menos maduro de vez. Se ele é verdolênguas, não abordam a consciência. Agora ele sabe cada energia. Sim, mas isso seria uma Lembre-se, incursão... um serenão chega em São Paulo, ele é capaz de falar os 10 consciência mais de melhor energia que tem ali. Ele não precisa de eu catar o telefone para Então, uma incursão e vamos dizer assim, uma sonda energética dentro lá da comunidade. Né? Isso. Então, essa pessoa é apta e Gente, se trata... a sondagem parapsíquica é a única que vai sobrar na evolução. Todas as outras sondagens, inclusive as prospecções de petróleo, vocês aproveitem enquanto não aí, porque isso tudo vai desaparecer. Não vai ter mais. E a segunda pergunta é sobre o Pombal. Segundo eu entendi, seria então uma comunidade de transição, é isso? É. Na área de transição de assistência. Totalmente interassistencial. Agora ali tinha gente inclusive fora da Terra, extraterrestre. Sabe? Consciências que, vamos dizer, princípios conscienciais que não têm corpos aqui nessa dimensão. Tudo isso havia lá. E lá já se volitava, quer dizer, Já era na volitação comunidade do curso popular. intermissivo em si ainda é muito mais problema era avançado esse, ainda. Então isso tem que ser levado em consideração, né? Com certeza. Dentro do contexto aqui que nós estamos falando. Ô Silene, pode ir em frente. Sovaldo, eu queria saber como é que funciona a relação pensênica daqueles grupos de assistência que trabalham dentro da baratrosfera, que eles ficam camuflados, que se sabe que fazem um trabalho de assistência ali meio Geralmente as escamoteado. pessoas Como é que... elas são extremamente histriônicas com a forma. Então elas dominam o processo da morfologia do psicossoma. A coisa mais séria é isso. E não é todo mundo que é assim não. É preciso de treinar. Isso tem até curso que eles fazem extrafisicamente. É processo assistencial. Por quê? É a pessoa manter uma forma o tempo todo, às vezes contra o nível dela, sem ela se expor. Então, o problema de morfologia é muito sério. Você lembra que eu já falei aqui, que quando as consciências começam a não ter força de sustentar a morfologia do psicossoma, são das pessoas mais perturbadas que tem. Por exemplo, o processo de sexo influi nisso, o problema de forma, o processo da estética, o processo até da arte influi nessas pessoas, nessas consciências. Agora, por isso, elas não mantêm essa forma. Não mantendo a forma, elas ficam um pouco amorfas e com movimentação o tempo todo, que a consciência não para. Se fosse uma coisa amorfa, mas inerte, aquilo que a gente chama de matéria morta, né? A matéria inerte, mas não é.
A consciência nunca pode ser assim. Então ela se movimenta o tempo todo, criando o caos, entendeu? A anomia. O negócio dá uma desordem total em matéria de forma. É isso que a gente chama dos mutantes extrafísicos, são os paramutantes. E esses, às vezes, eles chegam num nível que há, às vezes, um processo de regressão muito forte, que eles vão ter que ir, às vezes são transmigrados, e vão pegar uma consciência, por exemplo, tipo... Zoantropia. Entende? É humano, mas mais primata do que humano, entende? Hoje em dia a gente não pode falar que nós somos primatas, o povo não está gostando disso. Eles querem dizer de todo jeito que são diferentes dos macacos. Mas nós ainda somos muito primatas ainda. Me perdoa o mau jeito, me perdoa o Roberto, com a biologia toda, mas ainda tem muito primata na Terra, não é assim, um homem. Então esse negócio do hominal, o humanus, o homine, homo, isso é muito relativo. O primata ainda está funcionando. Eu falo coisa pior, que é o processo do proto-reptiliano, que é antes do réptil. Então, há muito crocodilo aqui. Você está entendendo? Do ponto de vista daquilo que existe. Agora, como diz a moça do filme americano, lá nos processos dos manguezais da Flórida, aqui é horrível, até os crocodilos estão cegos. Devido à poluição das lagoas da Califórnia. Isso é a dona falando, processo de diálogo do filme. Não, eu vou sair daqui porque os crocodilos estão cegos. Agora, eu digo para você, eu comecei a pensar isso, viu, Roberto? Como é que esse crocodilo vive cego, hein? São gênios, né? Se consegue sobreviver, né? Agora, devido à poluição, eles ficaram cegos. Hein? Não, é o processo do tactismo, eu sei. Mas mesmo assim, né? Fica meio tubarão também, cego. E outra coisa, tem uma boca grande, né? Deve abrir a boca e ficar com ela, para ver o que entra. Né? Agora, de vez em quando é capaz de entrar uma árvore que ele não viu, né? Mas eu queria entender, assim, mais em relação a esse grupo de assistência que vive, né, nessa instância de assistência na baratosfera, temporária, né, mas que ficam por um bom tempo, como que eles não se contaminam pensenicamente no ambiente em que eles ficam? Não, não é que não contaminam. Eles fazem força para não se contaminar. Agora, o problema todo é o nível da desordem, o nível da entropia mental somática. A tendência, por exemplo, é o seguinte: se você fica lá, o correspondente ao nosso tempo aqui de 1 hora, a tendência é você relaxar e aquele ambiente ir tomando conta de você. Por isso que tem que ter a vida humana mesmo. Porque se você deixar só as consciências, consciência extrafísica junto, ela cria um inferno que não dá jeito de separar. Mas como é que agora se aqui não. então? Aqui tem chance. Isso aqui é uma bênção, essa vida humana aqui. Ela tem essa oportunidade porque uma série de condições são moldadas e a pessoa não aparece com tudo que ela tem. O próprio corpo, por exemplo, o cara massacrou um monte de gente, um serial killer, e ele ressoma, tem uma nova vida, um novo corpo. Ele não lembra que ele era serial killer. Agora, as tendências dele, a hora que ele fica adulto, vão começar a aparecer tudo de novo. Agora, outra coisa. Às vezes, quem resolveu ajudá-lo é uma das vítimas dele, que vai ser a atual mãe dele. Ela vai adorar, esse menino é lindo, e beija a criança, dá o peito, veja bem, junto do coração. O ser esquerdo está em cima do coração. É o processo da emoção, o romantismo todo. Ó. É o serial killer que matou, na última vida, a ela. Pensa bem. Então, a vida humana é uma bênção. Ajuda demais todas essas pessoas. Ajuda o serial killer para ver se ele melhora, junto de umas vítimas que são mais avançadas. Ajuda a vítima para perdoar todas as tolices que o homem fez. E por aí vai, né? Na verdade, assim, eu queria entender mais sobre essas pessoas que assistem, mas que ficam sediadas lá na baratosfera, não a visita de resgate. Não, ela fica sediada, mas ela vai e volta, porque ela tem que sair para fazer resgate. Ela não fica ali muito tempo. Agora, o problema é o seguinte:
Você já viu que há pessoas que ficam 10 minutos, 7 minutos debaixo d'água, sem aparelho. Porque fizeram a expansão pulmonar e ela aguenta aquilo. A maioria, alguns minutos, dá para matar. Agora veja, lá é a mesma coisa. Tem pessoas que suportam mais e outras menos. Tudo é um problema de traquejo, de vivência no ambiente. É a mesma coisa debaixo d'água, no oceano. Não tem relação com o nível evolutivo, tem a ver com mais com esse Tem com o nível evolutivo, sim, porque isso aí exige uma evolução fora de série, de autoconsciencialidade, autoperconsciência, acuidade consciencial. Se ela não tiver, como é que ela vai saber? Por exemplo, ela tem um monte de fobia que ela não pode ter lá dentro. Se ela tiver qualquer fobia num ambiente desse asfixiante, como é que fica? Uma pessoa que tem, por exemplo, claustrofobia, ela não serve nunca. Ela precisa ainda, tem muita experiência para fazer uma experiência dessa, fica lá. Claustrofobia, só de fechar aqui, a pessoa não tem, está cheia de oxigênio, ela não se sente bem, como é que fica? Olha a sensibilidade dessa pessoa, patológica. Ela não aguenta esse ambiente. Tem lógica? É terrível, né? Vamos pensar. Valdo. A Consciex, ela é evoluída, ela poderia estar fazendo outros trabalhos e ela faz a opção de estar lá na atmosfera ela e sediada aguenta lá, né? 1 hora, 2 horas, 1 dia, 1 semana. Ela vai dominando cada vez mais o processo, sem se contaminar. Isso é o máximo. Entende? Professor Valdo. Eu também acho. Das minhas retrocognições, o que eu lembro, eu não aguento muito tempo lá, não. Debaixo d'água até que eu aguento um pouco. Agora, eu estava olhando agora aí os processos da internet, tem um homem que está ganhando a palma aí, o processo todo o índice, o superlativo dele, máximo, verdadeira Olimpíada de flutuação. Que ele flutuou e o mar levava ele. Eu já fiz isso na minha vida. Uma vez eu estava flutuando em Ipanema, uma gaivota pousou em cima do meu corpo. O maior susto que eu levei. Agora veja, esse homem está flutuando de uma maneira extraordinária. Isso que o negócio leva ele para longe e tudo. Que flutuar é uma técnica, você tem que saber como é que é. E depende também do peso da pessoa, né, o processo corporal. Hein? Não, eu vi um negócio que eu estava falando dele, mas sobre outros aspectos. Mas esse homem está batendo recorde. Agora, eu estava olhando ele, da fotografia que trouxeram na água, só aparece uma parte dele. A parte das pernas, ele, mergulha. Agora, a maioria do povo é assim. Então, existe um processo ainda que ele pode ficar mais equilibrado. Se eu estivesse lá, eu ia falar isso, porque eu estudei essas coisas comigo. E eu chegava num ponto que a onda do mar leva e você vai, aquele negócio, entendeu? Agora, o dia que a gaivota fez isso, eu nunca mais flutuei. Fiquei com medo do negócio. Aquele bicho aí dentro da sua cara, não dá não. Não dá. Porque a gente fecha os olhos. Se você não tiver cuidado, você dorme. Vem disso. E é o que acontece com esse homem lá. Professor Valdo, o senhor tinha falado há pouco aí que do atenuante e agravante, que tinha atenuante se você não fizesse recém lá no intermissivo, e que chegava aqui, se esquecesse, era agravante. Aí a minha pergunta é assim, eu não entendi isso direito, eu queria entender melhor. Deixa eu explicar. Mas olha, meu raciocínio é assim, ó, é que lá você está livre do corpo, né? Está de psicossoma, você tem um raciocínio mais livre. Mas o problema é esse. E aqui você está restrito. Lá tem atenuante que é tudo teoria. É teoria. Não tem nada ainda funcionando. Você está só funcionando pensenicamente. Mas é muito teórico isso. O agravante... Eu quero ver a pessoa suar sangue aqui. O negócio é esse. Todo mundo quer ver isso. Outra coisa. Lá já é um preparo para essa prova aqui que é a real. Lá é só preâmbulo. É um prefácio. Entende? Está só começando. Se antepondo a situação. Agora, você entendeu? Lá é atenuante mais. Agora aqui é agravante. Porque se a pessoa veio
totalmente preparada, veio para cumprir a tarefa dela. Chega aqui, tira o corpo fora total, aí é só agravante. Mas ela não está totalmente assim restrita, o soma não faz isso, não afunila a pessoa. É por isso Mas que mas isso ela já sabe. porque ela já vem preparado. Ué, lógico, todo mundo está... Outra coisa, já pensou as milhares de vidas que nós já tivemos? Todo mundo aqui é doutor em oxigênio. Pelo menos para viver, mesmo que seja inconsciente. É esse que é o desafio da E reforma. todo mundo tem o corpo fole. Olha o fole. Isso é o tempo todo. Isso todo mundo sabe. Esse é o desafio. Não precisa perguntar. Por exemplo, uma coisa muito engraçada. Nunca fizeram aula de respiração para recém-nascido. Outra coisa, vocês já notaram que recém-nascido nasce analfabeto? Analfa. Tem isso. Isso tudo é muito sério, é o corpo, é muita exigência, a gente tem que responder por isso. Sivaldo, em termos de assistência, a baratosfera ela possui diversos níveis. Seria interessante... Toda dimensão tem um número infinito de níveis, até a dimensão humana. Já pensou aqui quantas dimensões nós temos nessa dimensão humana? Tem gente que vive em caverna, tem outros que estão no espaço sideral. Olha só, olha a diferença. Em termos de... Nós aqui estamos num bem bom, todo mundo em cima da cadeira. Agora, ó, o telespectador lá, o teletertuliano, pode estar numa poltrona comendo pipoca e pelado. Cabe calor. Pelado porque está faltando ar-condicionado lá para ele, ele ficou pelado, não está aguentando o calor. Agora, você tem também modelos comportamentais diferenciados. Você tem desde o mais doentio até um que já está quase saindo ou fora da baratosfera. É isso aí. Então, você pode estar assistindo... Os níveis, pega lá aquele nível ali, ó, da escala evolutiva e picota de um para o outro. Vai picotando. Pensa bem como é que fica isso. A Consim projetada, quando vai assistir na baratosfera, geralmente ela vai nos níveis mais lights, vamos dizer assim, e a Consex vai nos mais profundos, ou pode ser... Não, aí depende do gabarito, né? Cada um, fôlego, cada um tem. Agora, ó, Adélio, existe às vezes certas recuperações de extrapolacionismo muito avançados nisso. Por exemplo, você vai ver aquela senhora que apareceu aí e que era para fazer uma opção de coisa. Ela tem o primeiro contato, começa com os agentes retrocognitores, por exemplo, aí do Instituto, ela volta a ver que fez o curso intermissivo. Ela começa a sintonizar aquilo, daí a pouco ela mostra que ela tem soltura no energossoma, uma opção de cor. Por quê? Muitas vidas ela trabalhou naquilo. A paragenética que ela veio hoje, está todo mundo bloqueado, não tem muito sensitivo avançado. Mas a hora que ela começa a ver, pela própria ideia dela, aquilo potencializa, desenvolve, desembaraça, abre o caminho e a pessoa vai longe. Eu já vi casos que você olhar e falar assim, isso é uma mutação, mas não é. É a pessoa que estava lá em reserva. Ela não colocou aquilo em funcionamento. A hora que ela abriu, destampou o processo da experiência dela do passado, a coisa desenvolveu muito mais rápido. Você está entendendo a lógica disso? É um processo latente que ela desenvolveu. Latente que desenvolveu abruptamente, uma hora para outra. Existe isso. Entende isso. Tem um relato de abordagem extrafísica, que você já comentou aqui, do caso da Consex mexicano, que você chama mexicano, né? Ah, sim. Então, agora você sabe, o meu povo aí está fazendo um restaurante mexicano, eu estive lá olhando. Assim, ó, eu lembrei do mexicano, que eles vão mostrar aí um negócio com aquele chapelão do México. Que o cara não tinha o chapelão, mas ele ficava lá, igualzinho o mexicano que eu vi no México. Você sabe que eu já dei curso também no México há muitos anos. Depois eu falei que nunca mais ia voltar lá por causa da poluição. Eu não aguentava mais. Então, no caso que você relata, ele se apresenta, vamos dizer, com a estratégia de ausência de comportamento. Ele nem utiliza a telepatia, nem expressou, nem fez nenhuma expressão. Simplesmente ele silenciamento. Ele respeitou o holopensene, né? A atmosfera do trabalho. Aquilo é um respeito. Chegou a sala de espera aqui. Ele fez a sala de espera. Ele esperou acabar o contexto para ele interferir. Isso é que chama para-educação. Mas só a presença já não mostra...
Não, já mudou tudo. Você sabe, o enumerador que estava funcionando lá comigo, ele diminuiu tudo aquilo, vamos dizer, fez a economia cirúrgica do processo que a gente estava fazendo. E terminou logo para dar lugar para ele, para saber o que é aquilo. Ah, tá. Uma outra coisa, ele apareceu e não interferiu em nada. Então, ele apareceu como se fosse uma estrela que fosse descendo, depois aterrissou lá perto, assim, do lado direito, ficou esperando. É a vida. Agora, durma com barulho desse. Porque só a presença e o padrão de energia já causa alguma alteração, mas ele Já. minimizou A pelo favor. silêncio. Na mesma hora a gente procurou acertar tudo para receber, né, a situação. Não, pensa bem, você está na sua casa e acabou de receber uma autoridade aí da sua cidade. Está na sala de visita e conversando, e as coisas estão lá, tem alguns processos em andamento, com papéis, etc. Tal. De uma hora para outra, abre a porta e vem o governador, que é superior à autoridade municipal que está lá com você. Você é da secretaria de alguma coisa. O problema é esse. O que vocês vão fazer? Parar tudo? Como é que faz? Entendeu? Foi isso. Isso eu vi acontecer. Agora é lógico, aquela consciência era superior ao enumerador, às minhas coisas, tudo que a gente estava fazendo. Outra coisa, ele apareceu na minha biblioteca e ficou lá quieto alguns minutos, junto dos livros. Eu estava trabalhando aqui, desenvolvendo o pensamento, e o enumerador não queria que parasse. Nós só olhamos, ele também olhou e a gente continuou. Finalizamos mais ou menos a situação e pronto, aí vamos ver o que é. Nessa hora, então, que ele tomou conta da coisa. Primeiro teve um contato com o enumerador, para depois falar alguma coisa para a gente. Agora, ó, melhorou tudo lá, no ambiente, tudo. A gente aproveita para fazer, né, passar o frit, detergente, e limpar tudo que tinha. Essa biblioteca já era aquela que eu falei, que tinha gente demais. Que a minha amiga Pia tinha até medo do andar afundar, por causa do peso dos livros e das estantes. Que eu coloquei estante na parede assim, no meio outras estantes. Então era muito peso. Mas eu calculei aquilo tudo, do ponto de vista de cálculo de engenharia. Eu falei, não precisa ter medo, que isso aqui não afunda. Outra coisa, não coloquei nada no meio do andar, você está entendendo? Mas nas beiradas, junto do processo da fortificação da base das vigas grandes e problema da, vamos dizer, estrutura. Pedra, né? Estrutura, né? Então nunca houve nada. Tem gente ali, ó, querendo um microfone. Professor Valdo, aqui, ó. Sobre aquelas consciências, né, consciexes do período intermissivo que foram reprovadas na Recim. Quais são as possibilidades? O que acontece com elas? Elas ficam mais tempo lá, podem ressomar e não participar do grupo? A da Recim é o seguinte, todo mundo é levado para fazer uma reciclagem que caminha para uma reciclagem intraconsciencial. Todo mundo passa por isso. Agora, algumas chegam num ponto, às vezes tem um nó górdio que segura. Alguma coisa que é um gargalo para ela. Ela não consegue fugir daquilo. Aquilo envolveu. Entende? Às vezes é alguma coisa que ela está sepultando há muito tempo. A hora que vem a furca, aquilo borbulha, vem à tona, há um repuxo da realidade passada, aquilo às vezes dá uma crise muito grande, um choque. Isso às vezes tem que esperar uma temporada até ela se organizar. Mas essa espera é no extrafísico mesmo. Hein? Essa espera é no extrafísico mesmo. É no extrafísico. Ela não ressoma. E outra coisa, algumas também não têm gabarito. Tem gente que já estão mexendo há mais de 100 anos. E... Tenta e acaba não conseguindo. Não, deixar para lá, né? Eu sei disso porque tinha uma pessoa que eu tinha muito prestimosa e muito séria, e eu dava muito valor. Eu quis saber uma situação, isso foi até na década de 85. Depois o Talmal me falou, ó, esqueça, porque essa aí não vai dar. Não está preparada ainda não. Essa que não dá? Está enrolada.
acaba ressomando Agora, em outro veja, contexto. essa que eu sei, esse processo dela já deve ter quase 100 anos. Só conosco isso aí já vão para quase 30 anos. Que eu vi. Fora o que já era antes, que eu sabia que já era extenso. Para você ter uma ideia, o problema é antes dessa minha vida que eu vi. Agora é uma pessoa que eu prezo muito, entendeu como é que é? A consciência. Mas há problemas dela que não diz respeito a gente, nem nada que nós estamos fazendo, que aprendem naquela situação, não dá para... Ninguém pode fazer nada. É o livre-arbítrio. Agora, né? é reciclagem interconsciencial. É a reciclagem, mas é o livre-arbítrio da Outra pessoa coisa, também, né? é o livre-arbítrio, é o jeito. Agora, veja, nessa questão evolutiva, é igualzinho o processo extrafísico. Por exemplo, paraetologia, parasociologia, é o processo, então, vamos dizer, da sociexologia. Lá, numa comunidade dessa, igual, por exemplo, Interlúdio, não dá para você mostrar aquilo que você não é. Você mostra o que você é. Não há fingimento, não há exagero, não há maquiagem, não há rótulo, não tem jeito de fazer como se fosse. Não há paródia. Você está entendendo o que eu quero dizer? Então, a pessoa é como é. O realismo é total. E é aí que dá mais confiança na situação. Tudo que você vê é possível. Então, se uma pessoa, ela, por exemplo, uma condição dessa, ela não aguenta ficar numa comunex igual ao Interlúdio. Ela não se dá bem lá dentro. Entende como é que é? Então não adianta fazer estupro evolutivo em ninguém. Por isso que o amparador não faz mesmo, nenhuma consciência mais evoluída vai fazer isso. Eles veem o potencial, né, Por quê? da consciência. O estupro evolutivo, lá no fim, ele cria mais problema do que ajuda. Você está entendendo? É patológico. Não pode ser feito. Então você forçar uma pessoa, não dá. Já pensou uma pessoa, por exemplo, que nunca faz alongamento, não faz ginástica, não faz nada. Você chega e fala assim, não, você vai agora fazer uma corrida aqui, ou que seja uma marcha de 40 quilômetros comigo. Ela vai colocar os bofs para fora em pouco tempo, alguns quilômetros, e vai criar problema. Tudo pode acontecer. Se ela tiver um ponto fraco, por exemplo, de respiração, vai dar algum processo pulmonar nela. Se ela tiver um problema de circulação, pode dar um processo de hipertensão, e por aí vai. Então tudo tem que ser do devagar e sempre, dentro de um sistema metódico que crie uma técnica positiva que vai avançando aos poucos. Mas não pode ser uma coisa bruta. Você não pode fazer cirurgia na evolução. Entendeu como é que é? Tudo tem que preparar. A própria cirurgia normal, para mexer no corpo, ela tem uma fase preparatória. E outra coisa, quase sempre tem também uma pós-operatória. Tem a convalescência. Agora, pensa bem isso do ponto de vista da consciência. É mais sério. Os resultados são tudo imediatos. Agora, lembre-se também daquele princípio que nós falamos sobre a consciência. A consciência não tem tempo nem espaço que influi nela. Quanto mais lucidez ela tem, mais ativa ela é. A vida é atividade, é movimento. Então, veja, extrafisicamente, você está num lugar que tudo está dentro de uma concórdia e de uma harmonia total. Tudo que você pensar aparece. Qualquer um capta aquilo que você pensar. A telepatia, ela está pervagante, ela é onipresente. Pensa bem. Uma pessoa, às vezes, ela não aguenta ficar no lugar desse por causa dos pensamentos que ela não consegue refrear. Entendeu? Já pensou, a pessoa começa a fazer fantasia sexual de bicho, de animal lá, num ambiente desse? É totalmente deslocado, extemporâneo, é um corpo estranho lá dentro. Aquilo tudo, ó, vem contra a pessoa. Você entendeu aí, né? Agora, ó, existe um drama com essa situação aí, muito séria. São as pessoas que saem do corpo, às vezes ajudadas por amparador. E vão no lugar e depois tem que voltar imediatamente, porque ela não aguenta. Determinados mitos, determinadas apriorismoses que ela tem,
conceitos, preconceitos, está entendendo? Que ela tem em si, não deixa que ela fica lá. Eu sempre conto o caso daquele meu amigo, que eu estava todo feliz, porque o tal mal com a turma, eu estava fora do corpo, falei assim, nós vamos agora pegar o fulano e trazer para ele ajudar a gente. E nós íamos fazer uma excursão de assistência e ver como é que eles funcionavam. E ajudar com a energia da gente, projetado. Aí chegamos lá, eles tiraram esse nosso amigo. Ele dirigiu o centro espírita desses clássicos, entendendo? De federação, institucional, aquilo que eu chamo que é o espírita de papo amarelo, de alto nível. Ele é totalmente ortodoxo, com Allan Kardec e J. Cristo. Agora, a hora que tira lá e leva, ele ficou feliz da vida de ver os amparadores, de me ver, e recobrou bem a lucidez, dominou aquilo tudo. Eles mexeram com ele ficou todo up to date, em alto nível, 0 quilômetro, para acompanhar e ver o que é. Mas, de cara, a gente ia fazer uma assistência num terreiro de Umbanda. A hora que a gente for chegando no terreiro de Umbanda, ele encrespou todo, deu um problema danado com ele. Aí deu tudo para trás, ele não entendeu nada. Lá vai o tal mal levar o cara para o corpo com calma. Jogou bastante energia dele para ele ter. Aí, eu no outro dia fui atrás do cara para conversar com ele. Então, como é que foi essa noite? Você teve alguma experiência? Tive, mas é uma coisa assim muito estranha, que eu tive assim uma espécie de pesadelo, que eu pensei que eu tivesse até no terreiro de Umbanda. Eu fiquei quietinho, calado. O próprio Talmal falou, não fala nada, deixa, que isso tudo é com calma. Então você veja, o que é o preconceito em matéria e o processo ideológico, como é sério. Através disso, quanta conclusão e lição você não pode tirar das coisas como é que são. Não adianta querer ajudar muito a pessoa se ela não está preparada. Outra coisa, ali não tinha estupro evolutivo nenhum. Ele é uma pessoa que tinha mérito para aquilo tudo, para ser assistido, tudo isso. Mas tinha preconceito. Né? O preconceito era superior ao mérito. Entende? Tem muito disso. Então o que é que vai fazer? Você está entendendo? Então o processo de ortodoxia, eu já trouxe aqui verbete sobre o processo de ortodoxia e heterodoxia, né? Foi? Eu divido isso mesmo, para ver se clareia essa ideia. Nós não devemos ser assim. Certos preconceitos são totalmente errados. Na verdade, é a maioria. Sim. Sr. Valdo, na UFIEX, o processo é totalmente paraetológico. Ele não está tão ligado no intrafísico, é totalmente ligado ao extrafísico na UFIEX. E outra coisa, é mais fácil de funcionar, porque o ambiente é da Consim e superentendida por uma Consciex que entende mais do que a Consim. Com açúcar, até eu. O senhor coloca aqui na questionologia, né? Você já se inteirou dos temas básicos da paraetologia. Daria para exemplificar um pouco mais? Leia todo esse verbete em casa. Depois você traz as respostas. A pergunta amanhã. Amanhã eu te respondo. Lê tudo. Porque tem depois... que ler tudo que tem. Olha bem a parapatologia que está aqui. Sim, eu vi. Depois, o senhor pergunta depois, qual posicionamento ou opinião você mantém a respeito, né? Tudo é um problema da pessoa se sair bem como consciência, né? Nós temos que lembrar, de vez em quando, que nós não somos totalmente animais. Por incrível que pareça, já pensou? O trio parada dura, às vezes não é animal. Pensa bem. É consciência, gente. É consciência. Agora, teve gente que pensava que esse trio era o trio batata dura. E não... é devido ao espanhol. Aqui. Mas, Rosa, pode falar. Quem é? Aí você. Sr. Valdo, essa questão do aproveitamento máximo da pensenização é o continuismo genuíno? Aquele que chega num ponto consciencial que é ao tempo todo, assim? Vamos dizer, não é bem só genuíno, é um continuismo eficaz, produtivo, frutífero. Então, isso é que é o mais sério. Dentro disso, eu queria entender aquilo que o senhor fala da cosmoconsciência, que muita gente diz que tem e que não tem nada. Ela não, até que tem.
Mas não é... Fantasiadamente ou fantasiosamente, eles têm. Entende? Vamos dizer, fantástico. Né? Eu queria entender, na cosmoconsciência legítima, aquela que é bem delimitada, se existe uma produtividade dentro do fenômeno. Na hora que você está tendo o fenômeno, você produz, você está ali pensando de mental soma e está produzindo alguma coisa efetivamente na hora? Vamos esquecer o processo de produção do jeito que você está pensando. Vamos só pensar em outra coisa. Uma consciência consegue entrar num nível de autoconsciencialidade assim, expandida, avançada. O que acontece? A consciência ela está pensenizando, ela está criando, portanto, um grafo pensene daquilo. Uma assinatura pensênica no cosmos. Você já pensou? Mais uma consciência que entrou em cosmoconsciência, como é que ela está ajudando o cosmos? Só de chegar nesse nível. Então, veja, intrinsecamente, incitamente, por natureza do fenômeno, pela estrutura que ele apresenta, já é uma construtividade, já é uma produção. Você entendeu isso? Entendi. Aí eu queria entender... Você está entendendo, Rosa? Você entendeu? Já entendi. O fenômeno em si é ele. Já. O caso do Ramana Maharishi, ele tinha esse tipo de cosmoconsciência? Tinha alguma coisa assim, vamos dizer, en passant. Vamos dizer, esporadicamente, uma coisa ou outra tinha. Outra coisa, o próprio Manelzinho tinha. O Manelzinho, você sabe, ele dessomou faz 2 anos. Eu conversei agora com a minha irmã lá, esteve com ele aí, até o fim. E outra coisa, ele dessomou com 92 anos. Agora, ele de vez em quando tinha, e ele era primitivo, em matéria intelectual, essa coisa toda. Mas o processo da TACOM era muito elevado nele. Entendeu? Agora, veja se faz sentido essa condição para você. Então, por exemplo, uma pessoa, ela está aí, está quieta, mas está só pensionizando positivamente. Você não pode falar que ela não faz nada, não. Se você falar isso, você está errado. Você está avançando o sinal. Então, só porque uma pessoa está imóvel aí no lugar, chega lá, gente, o seu Bonifácio está sentado ali desde manhã e não saiu. Esse homem não faz nada, é um boa-vida. Às vezes não é. Então, o processo da pensionização muda o jeito de ser das pessoas. E outra coisa, a gente não pode estar julgando pelas aparências. Tem que ver a parte intrínseca do micro-universo consciencial. Como é que é a vida intraconsciencial da pessoa. Senão nós perdemos os acertos e vamos entrar nos erros. Muito difícil fazer esses hétero-julgamentos. É o hétero-juízo crítico. Não é fácil, tem que examinar. Por isso que eu falo, eu não ponho a mão na cumbuca. Falou de consciência, vamos devagar. Toda consciência é poliédrica. Não tem ninguém simples. Precisa de dar desconto, precisa de dar atenuantes, e às vezes, precisa de dar, pelo contrário, agravante. Uma pessoa de aparência ótima pode ser um assassino. Quer dizer nada. Psicopata, totalmente. Às vezes lindérrima. Eu já vi uma mulher que depois descobriram as coisas que ela fazia, a mulher era de fechar o comércio. Entendeu? Matéria de estética, de presença. Mas... mafioso é isso. Outra coisa, o cabelo bem pinchado, né? Né? Gumex. Você está entendendo? Negócio sério. Então, aparências, maquiagem, rótulo, muito cuidado com a fachada. Isso aí é o mundo que nós chamamos hoje, é o Maya. Esse Maya é terrível. Professor, o que me chamou a atenção foi esse processo de assistência, aquela questão, se não seria tábula rasa, porque a consciência ela fica com o conteúdo registrado com seu arquivo, mas ela estar diante do seu assistido, ela tem que ter esse comportamento, anular preconceitos, anular tudo de ocorrência, digamos assim... egóica.
egóica, né, para que ela possa atender de uma forma eficaz. É isso aí. Então, para isso nós estamos aqui. Então, digamos assim, vamos usar uma palavra bem simples, limpar, né, todas as circunstâncias de preconceito contra etnias, passarmos por todas essas circunstâncias. Por isso que eu falei, por exemplo, Foz do Iguaçu, fora de série. Aqui tem 3 fronteiras, umas 5 moedas, 74 etnias. Nós estamos no front da batalha do universalismo, do cosmopolitismo, do processo, vamos dizer, abrangente total da, vamos dizer, intercomunicação das pessoas. Isso é o máximo. Eu havia perguntado ao senhor em uma tertúlia sobre a questão linguística, inclusive sobre as línguas arcaicas, né? Alguns vocábulos que ainda continuam, que o senhor continua usando, e o senhor havia me falado até porque há comunex que estão paralisadas, né? O pior no da tempo, história né? é isso não. Por exemplo, esses puristas da linguagem, a hora que vê meus textos, eles sobem pelas paredes. Porque uma das sessões que eu uso, ó, essa aqui, ó, esse verbete mesmo tem, estrangeirismologia. Eu falo aqui, melexário, o Great People, o mega currículo vitae. Eles não admitem uma coisa dessa de modo nenhum. Por quê? São nacionaleiros. Nacionaleiros. Quer dizer, eles querem dominar o processo só de um idioma. Então eles não têm visão do poliglotismo, eles não querem saber disso. Eles querem colocar a língua nativa deles como a maior, porque eles, quase sempre eles dominam só essa língua. Então aquela pessoa está puxando brasa para a sardinha dele. Mas ele não tem uma visão universalista. Ele é sectário no idioma. Ele é faccioso na comunicação. E eu tenho uma pena danada deles. Outra coisa, você pega que tem um monte de dicionário, e inclusive uma série de glossários, que eles falam, não, isso aqui não pode usar, isso é ganicismo, isso é aquilo. E quase que proíbe o leitor de usar aquilo peremptório. Eles pontificam, são como se fossem catedráticos. Agora, tudo isso é simplesmente vomitivo, é de vomitar. Porque falta fraternidade total. O problema da língua é fazer uma língua que seja rica, seja qual for, mas que tenha uma comunicação que vai enriquecer todas as ideias de quem chegar ali, de quem absorver aquele conhecimento. Por isso que o nosso processo, eu uso tudo isso aqui, não quero saber. E uso palavra, tem outra também que é a arcaísticologia, eu também tenho isso aí. De vez em quando tem, essa aqui não tem nada, essa aqui pelo menos tem a estrangeirismologia, tem a cognatologia, tem a etimologia. Agora, é importante isso. A primeira coisa que nós vamos falar é ver se as pessoas entendem a palavra que nós estamos usando. Se não entende, não adianta nada. Para entender a palavra, tem que saber qual idioma que você está usando. Não só a preocupação com aqui, e também com no extrafísico. Eu achei assim, interessante que o senhor colocou que há comunex paradas no tempo e que ainda utilizam idiomas você há de ver o idioma arcaico do português quando estava começando. Porque você sabe, o português só tomou vida, ainda não tem um milênio. O negócio é mais ou menos 1100, aí o Sandro mesmo esteve estudando tudo isso, eu também já estudei. Então, o problema é esse, é tanto que eu estava falando aqui para ele. Na questão da etimologia, quase sempre aí, a Mabel, o Everaldo vão estudar os processos da etimologia e dar aquela palavra assim, surgiu ou apareceu no século XIII. Do século XIII para cá que um monte dessas expressões de português se firmaram. Antes não havia, não existia isso. Agora, ela vem do latim, vem do grego, vem do francês, do italiano, do inglês. Então, é uma língua nova. Olha, quando os portugueses começaram aqui, e o Cabral chegou lá e viu as coisas aí, nossa, do Brasil, o português estava engateando. Alguém aí já leu português como é que era na época da descoberta do Brasil? Dava até pena. Pois é, olha a carta do Pedro Vaz de Caminha, ainda está caminhando até hoje. Que o negócio vai escorrendo que você está no buraco. Você está entendendo? Agora, veja, tudo caminhou. De lá para cá. E olha, eles estão tentando aperfeiçoar a língua de novo, tirar essas tolices, juntar o processo, todos esses países de língua portuguesa para falar. Mas veja a dificuldade que tem. Faz anos que eles estão tentando entrosar isso. Cada um puxa a brasa para a sua sardinha. Então esse processo do regionalismo
que leva para o sectarismo é que cria problema de guerra até hoje. Olha o que acontece lá, o IRA, por exemplo, que é o IRA, lá da Inglaterra. Olha o processo dos Tarras lá, da turma toda lá da Espanha. Né? É Tarras. Olha os Etarras, com esse negócio todo, não é fácil. E por aí vai. Olha o que dá na Caxemira, por exemplo, não estão brigando até hoje. Olha o problema da China com o Tibete. Olha o negócio. Pois é. Olha as Farc, como é que estão lá, na Colômbia. Professora, eu queria fazer um link com a pergunta que ela já tinha falado, a resposta que o senhor deu para ela. É o seguinte, é sobre ampliar assistência. Uma consciência, né, evoluída está fazendo assistência na baratosfera. E esse processo de tranquilidade que ela tem que estar naquele ambiente entrópico. E eu queria que o senhor fizesse um paralelo, vamos dizer assim, a ideia, pelo menos, é que me veio, é estudar o vulcão, que nem o senhor fala. O senhor está estudando o vulcão e permanecer tranquilo. Tá? Para o senhor fazer um... É mais ou menos isso. Agora, o problema todo é o seguinte. O que comanda a consciência é o maior poder que ela tem. Chama-se vontade. Essa vontade é que vai dar a intenção. A intenção é que a aplicação de todos aqueles atributos, nós temos até uma listagem deles. Agora, o que se passa com essas faculdades mentais? Elas têm que estar harmonizadas, têm que estar coesas, tem que haver uma coerência daquilo que a pessoa quer, o objetivo dela, o interesse dela, qual é, enfim, qual a intenção da pessoa. Agora, por exemplo, se lá chega uma pessoa com uma intenção de estudar, de aperfeiçoar, de melhorar a condição dela, e ela se adapta àquele ambiente que é mais evoluído que a média da vida que ela estava acostumada, ela se adapta melhor e ela caminha mais depressa. Aquilo vai dar um upgrade do ponto de vista da melhoria dela de uma hora para outra. É um impulsionador. É aquilo que eu gosto de chamar do potenciômetro. Dela aumenta a potencialização. Entende? Agora, isso nós temos que começar a ver é aqui. Qual que é a técnica mais elementar para isso? É estender a mão. Estende a mão. Vamos ver se o cerebelo comanda você ou se você já manda no seu cerebelo. Então vamos ver, ó. Quanto mais idade, pior fica. Veja bem. Ó. Isso é o domínio da consciência sobre o cerebelo. É o processo da psicomotricidade. Começa por uma coisa tão simples. Você examinar as mãos da pessoa, mais nada. Mas é a base. Queria voltar numa questão que eu estava falando antes, que eu até perguntei sobre o nível evolutivo, né? Que parece uma coisa óbvia, mas não é bem. Então, assim, na extrafisicalidade, quanto mais distante é o nível evolutivo, mais possibilidade tem da pessoa mais evoluída conseguir assistir aquela pessoa, aquela consciência que está na baratosfera. Aqui não. Se ele tem afinidade com um processo de belicismo, por exemplo, aquela consim vai fazer assistência àquele grupo de consins ligados ao belicismo, ou à religião, ou àquela área. Então há uma afinidade presente entre as consins. Mas não quer dizer nada. Como é que funciona isso? Não. Tem um aspecto aí que você está esquecendo, o passado. Passado é background. Uma pessoa, ela não tem nada a ver com belicismo hoje, mas ela é doutora em belicismo antes. Ela era. Então ela pode entrar lá com muito mais gabarito que o outro que é belicista atual. Coisa é mais embaixo. Por isso estou falando. O problema é muito mais sério. Então o nível de requisição é empatia então, e evolução. Conclusão dessa história toda. Né? O negócio nosso é ter o máximo de retrocognição de tudo que nós já fizemos, que nós já fomos. Quanto mais você aumentar a sua bagagem de manifestação assistencial, melhor para todos. Em primeiro lugar, melhor para você. Tem lógica isso? Agora, a maioria tem mais do que aqueles que hoje estão na superfície da história. É lógico que tem. A bagagem é maior. Outra coisa, nós todos somos icebergs quando chegamos aqui. Apresenta só a face, que é a nossa face aqui, ó, da superfície. Atrás da gente tem milênios.
E olha, esses meninos são diferentes, pessoa para pessoa. Tem que ver o que tem nisso. Qual a reserva, a fatuística, qual é aquele almoxarifado de experiência evolutiva da consciência. O que não tem atrás? No caso do Esse aqui é o iceberg que está oculto debaixo d'água. No caso do serenão, que o senhor até colocou como exemplo, né, que chega no ambiente da baratrosfera e ele melhora tudo. Pois é, mas o serenão ele já tem capacidade de fazer alteração de certas leis que para nós julgamos às vezes que até está derrogando as leis, está indo contra isso. E quase que é impossível isso para nós. No entanto, ele sabe, ele tem os jeitos, o meio, ele tem o processo, ele já sabe nos bastidores da vida como é que aquilo funciona. Então ele entra legalmente pela situação, de uma maneira certa. Enfim, ele sabe dominar mais a energia imanente do que nós. O resumo de tudo é energia imanente. Então a energia consciencial, que ele pega imanente e transforma em consciencial, a energia dele, transformada, é muito mais rica do que a nossa média. Então a base disso muda tudo. Uma consciência para fazer assistência no nível da baratrosfera, ela tem que ter superado, em definitivo, esse passado dela para ela manter a afinidade, manter o rapport. Em termos, ela tem que ter superado a parte de bicho grossa, animal, aquela que nós chamamos a vegetativa, a umbilical, a do egão, a do umbigão. Essa ele tem que ter superado, que é a proto-reptiliano que eu chamo. Agora, entrou dentro de uma média acessível. Outra coisa, ele também não pode melhorar isso demais, não, porque senão ele não tem acesso. É isso. Vai criar um gap tão grande que não tem. Então, tem um meio termo nisso. É isso. Lembre-se aquilo que eu já falei. Se você sai de corpo mental, depois você vê um livro na mesa, você quer entrar nele, você vai ter dificuldade de ver detalhes, às vezes. Porque o processo é tão por atacado que o varejismo desapareceu. Então não dá para um problema factual se sair bem. Você tem que começar a estudar um novo processo, seu novo patamar. Mudou. Tem que fazer uma reciclagem violenta nos enfoques e nos approaches da situação. Não vai. A minha questão era exatamente esse ponto. Eu queria entender como que se equilibra a afinidade versus o nível evolutivo mais avançado. Como que isso se equilibra para que a assistência seja efetiva? É isso que eu não consigo entender como que se relaciona. Aqui, tudo depende do contexto. Examina cada Você contexto. Ser mais avançado e ao mesmo tempo ter ainda aquele rastro. Não é só isso. Conforme o contexto, você vai dançar conforme o ritmo daquele holopensene. O problema é o holopensene. Uma coisa é você entrar num holopensene, por exemplo, de artista. Outra coisa é você entrar num holopensene de pesquisador, técnico, de laboratório. Tudo muda. Não é mais a mesma coisa. O interesse é diferente. O modo de pensar é diferente. A fixação, por exemplo, ou manifestação da fixação intrafísica da consciência é diferente. Por exemplo, na questão daquele de laboratório que está pensando, ele é muito lógico, ele é mais racional, ele pondera as coisas, ele é sistemata, entende? Ele já tem método, ele tem técnica dentro do processo. Agora o artista, ele é muito mais da imaginação, ele é inventivo, mas é fantasioso, ele é mais menino do que o outro, ele é mais imaturo do que o outro. Isso tudo você tem que ver. Agora, por exemplo, você vai entrar no lugar, você tem que dançar conforme o ritmo da música. Com o artista, você vai entrar mais no psicossoma. Com o pesquisador técnico lá da história, você vai entrar mais no mental soma. Isso é a vida. Agora, cada contexto, você vai ver o percentual disso. Que eu também já vi muito cientista que às vezes só tem aparência, cientista entre aspas. Ele é mais artista do que todo mundo. E já vi certos artistas que ele é tão sério dentro daquilo que ele acha que ele está fazendo, que está resolvendo o mundo, que é mais cientista que alguns que eu conheço. Então, agora veja, todas essas duas pessoas estão deslocadas. Entendeu? Elas estão fora do ambiente delas. Então, tudo isso existe. Outra coisa, essas pessoas são as melhores que existem? Não, elas são patológicas. Você entendeu aí?
É preferível um artista que é totalmente artista dentro de um holopensene artístico do que um que está com o pé fora, outro dentro. Não, fazendo os políticos brasileiros, que tem um pé num barco e um pé no outro, geralmente afunda. O problema é esse. Professor Valdo, posso falar? Pode. Pessoal, boa tarde. A gente está com a ideia de, às 14 horas, abrir o espaço para as pessoas que estão escutando a tertúlia online. Então, as perguntas delas e os comentários vão legando durante a tertúlia e a gente gostaria agora de abrir esse espaço para eles, né? E, além disso, eu gostaria também de aproveitar e divulgar o tertuliário. O tertuliário continua, o projeto tertuliário está sendo construído, mas ainda a gente tem que levantar R$400 a mais, que o total eram 600? 400 mil reais. Foram levantados 400 mil reais. E, professor, os comentários. E tem uma das perguntas de ontem que um teletertuliano perguntou se a gente está ainda organizando algum outro leilão. Então, a gente está organizando outro leilão, ele vai acontecer em junho. Então, solicitamos aquelas pessoas que tenham objetos ou peças que queiram doar, para a gente poder depois fazer o leilão e recaudar mais dinheiro. O primeiro leilão que a gente fez, ele levantou uns 10 mil reais. Então, foi muito positivo e a gente está querendo levantar a mesma quantidade ou superar a quantidade no mês de junho. Pode passar o microfone para o Loche? Ele vai divulgar também os amigos da enciclopédia, que forma parte do projeto tertuliário também. Só lembrar que o projeto Amigos também vai atender a questão da enciclopédia e o tertuliário. Não só na construção, mas depois a proposta é que também seja uma das formas de manutenção do tertuliário. Então o pessoal da internet, em todas as cidades, pode entrar como amigos da enciclopédia. Esse é o grande projeto que a gente consegue mobilizar mais gente e todo mundo ter uma contribuição para a gente conseguir até arrecadar esses 400 mil faltantes. Então, quem ainda não é amigo da enciclopédia, que se torne amigos. De maneira prática, nós temos o site, né, que pode ter acesso aí, que é o www.enciclopediadaconscienciologia.org, né? Então é só entrar nisso e você vai ter todas as informações para entrar como amigos. Isso é muito importante, que essa a gente vê que por atacado a gente consegue aí viabilizar a construção. E aqui, só para a gente ter uma ideia, quem que é amigos aqui da enciclopédia? Só para a gente ter uma ideia. Olha, acho que não chega nem a 50%. Então assim, a gente está pedindo para quem puder, entre como amigos. Se não puder entrar sozinho, entra com 2 pessoas. A gente vê a forma aí, olha, eu posso entrar com 50%, a gente vê outras pessoas para entrar, que seria R$30 ao mês, mas que entre. E a gente sabe, principalmente o pessoal que está aqui no dia a dia, isso vai fazendo aquela bola de neve positiva, é o efeito cascata. Então assim, ter a energia, colocar energia no projeto Amigos, que vai viabilizar o tertuliário, isso é muito importante. Né? Não é só o dinheiro que você está contribuindo ali, que é R$60 ao mês, ou que seja 30, mas é eu ter o seu nome ali, fixando a sua assinatura pensênica na viabilização desse projeto. A gente sabe que isso tem um efeito cascata. Quando a gente faz curso aqui, né, a gente sabe, na hora que a pessoa já faz inscrição, uma inscrição vai ajudando a outra. Então, lembre-se disso, na questão de vocês contribuírem com a inscrição de vocês, para que outras pessoas façam. Né? E é importante também lembrar que o tertuliário ele vai melhorar também a condição das tertúlias online. Então não vai ser só aqui a condição intrafísica nossa de ter mais lugares e mais infraestrutura. Essa infraestrutura também vai dar uma repercussão nas pessoas que estão hoje assistindo à tertúlia, porque vai melhorar a imagem, vai melhorar de repente tem gente que está perguntando assim, mas será que a gente pode falar e fazer a pergunta diretamente para o professor Valdo? Bom, com o tertuliário tudo pode ser possível porque a gente vai ter uma estrutura melhor. Então todo mundo que ajudar, tanto as pessoas que estão morando em Foz como aquelas que estão morando fora, todo mundo vai se beneficiar da assistência que hoje as tertúlias fazem para todos nós. Obrigada. Tem uma comunicação aqui que faz 1 hora que a pessoa mandou,
A tertúlia está chegando bem, está uma beleza. Não estou vendo ninguém dormindo. Agora, tem outra que pergunta. Sobre as crianças ou pessoas superdotadas, elas devem ter tido um curso intermissivo especial? Nós queremos dizer para essa pessoa o seguinte: nem sempre o processo de superdotação é das vidas anteriores da pessoa. Aquilo, ela tem uma certa genialidade em determinadas manifestações da consciência. E isso pode ter canalizado ou está na tona do processo evolutivo dela, nesse corpo que ela tem nessa vida. Agora, existem determinados fatores que podem levar à superdotação, como, por exemplo, acidentes, o parto laborioso sobre aquela pessoa, e outras coisas nesse sentido que pode dar uma certa defasagem ou potencializar o processo. Uma outra coisa também é o ambiente, a mesologia, o holopensene da criação dessa pessoa. Que a pessoa pode ser encaminhada para isso. Uma das coisas, por exemplo, que pode ajudar muito na superdotação de uma criança, não é só isso que eles estão tentando fazer hoje, de arranjar a mãe, barriga de aluguel, essas tolices todas aí, que exagero disso aí, para arranjar a pessoa que tem lá o espermatozoide de um homem que seja genial para ajudar aquilo. Não é isso, tudo é tolice. Uma das coisas mais sérias que tem é criar um ambiente intelectual para ajudar o superdotado. Hoje já tem técnicas de pesquisa e estudo de superdotação, que é um dos estudos que eu mais fiz na minha vida, um dos mais difíceis que tem. Agora, uma das coisas sérias é arranjar, por exemplo, preceptores para essa pessoa, seja uma menina, um menino, desde pequeno. Principalmente entre os anos, entre a idade de 3 a 7 anos. Principalmente entre os 3 e 5, é que praticamente a idade melhor dos inputs. Agora, o ideal é começar desde os primeiros meses de idade tendo um preceptor. O preceptor, por exemplo, hoje, eles não usam muito essa palavra, mas ela existe, ela está em funcionamento, tudo isso. E a coisa séria sobre preceptoria é o seguinte, para a gente entender. É quando, por exemplo, a pessoa está aí e ela ficou na dependência de uma matéria. Então, ela fala assim, você tem que arranjar umas aulas de reforço. Então, tem que fazer o reforço daquele processo, aula de reforço, para melhorar aquela matéria. Às vezes é em matemática, em física, ou biologia, alguma coisa nesse sentido. Isso aí já faz parte dessa ideia do preceptor. Agora, o preceptor, por exemplo, é aquele professor que dá aula exclusiva, técnica para aquela criança e de uma maneira intensiva. Coloca a pessoa lá, a criança, estudando mais de maneira intensa. Isso aí ajuda também o processo da superdotação. Uma outra coisa é dar liberdade de criatividade para quem é superdotado. O ideal para o superdotado é a hora que se descobriu ou viu alguma chance de ter superdotação, é dar tudo o que ele pede para ele desenvolver as ideias por ele. E colocar a coisa acima do, vamos dizer, do currículo normal de atividade das outras crianças. Isso é que é o ideal para qualquer um, que ajuda muito. Agora, isso de ter feito curso intermissivo não quer dizer nada. Eu já vi criança, muito criança mesmo, com 6 anos, que tinha superdotação, mas a tendência dela era totalmente belicista. Se ela era belicista com 6 anos de idade, que superdotação besta é essa? Isso não resolve nada. Vocês veem que não tem curso intermissivo. Mas aquilo é que ela trouxe, ela tem retrocognição, ela tem as ideias inatas mais vivas, mais à flor da pele. Aquilo aparece no up-to-date, na atualização do processo aqui, no presente dela. Isso é que é a superdotação grande. De modo que, vamos entender bem isso, há casos e outros casos. Não é bem assim, não. Só porque a pessoa fez curso intermissivo não quer dizer que ela seja superdotada. E é preciso ver como é que isso funciona. O ideal não é a pessoa superdotada. O ideal é a pessoa que tem a prioridade evolutiva feita pela inteligência evolutiva. Se ela tem, isso é superior à superdotação.
ela pode ser aparentemente medíocre, que ela ainda não mostrou, medíocre, que ela ainda não mostrou o desenvolvimento dela. Mas ela pode ter uma força tão grande dentro dela, com inteligência evolutiva, que ela já sabe como é que é o mecanismo do código, como é que isso funciona. Isso amplia a superdotação dela do ponto de vista parapsíquico, que é a coisa mais séria. Se ela consegue isso, é muito melhor. Ela está na ponta. É muito mais sério. Então, cada caso nós temos que ver de per si, individualmente, examinar a coisa com calma. Outra coisa também, superdotação, há superdotação e superdotações, isso aí varia. O ideal é a pessoa que tem uma superdotação com uma visão cosmovisiológica do mundo. Então ela é, ao mesmo tempo que é superdotada, mas ela é versátil e polivalente numa série de condições. Ela leva para o atacadismo, ela não fica no varejismo da vida. Com isso, ela vai para o generalismo, ela não fica numa super especialização. Com isso, ela também corta a monovisão do especialista para ficar com a cosmovisão do generalista. Ela, então, vai caminhar para o poliglotismo, a polimatia, a erudição. Ela vai melhorar o processo. Isso aqui é o ideal para qualquer um. Nos meus estudos, por exemplo, tudo sobre superdotação, tudo caminha e leva para essa realidade. Agora, ó, processo de idade é secundário. De qualquer maneira, ninguém obtém um processo de maturidade sem alguns anos de muito estudo e trabalho. O próprio superdotado não pode ficar de braços cruzados. Então, o esforço pessoal, o trabalho da gente, isso às vezes já é uma superdotação. Isso tem que ser levado em consideração. Nós não podemos desprezar isso. De modo que, às vezes, também é muito difícil você olhar para a pessoa e pensar que ela é medíocre. Você tem que conviver com aquela pessoa a temporada, para saber direitinho. Isso é que é o conscienciograma. Senão, não vai. Agora, o ideal é a convivência de uma temporada com a pessoa e ver como é que são as reações. Para você encaminhar, você chegar na parasemiologia dela, dar um diagnóstico, ver se ajuda, como é que ela precisa. Por exemplo, hoje, o povo pensa demais que a turma de superdotado, que todo mundo é da informática. Isso é bobagem. A informática é, dentro do processo de conhecimento é um negócio desse tamanho. Mas está na moda, então chama atenção demais, dá muita força, é a crista da onda, é o grande grito do momento, é igual à moda. Esse verão, por exemplo, é tudo amarelo. E outra coisa, isso tudo é tolice. Nós precisamos de ver é o conjunto do processo evolutivo. O estudo da consciencialidade leva a gente a essa relação. Então, devagar. Não despreze pessoa nenhuma, porque sempre tem algum talento lá dentro. Agora, o problema é ver se tem cosmoética nisso, porque não adianta nada ter um talento para matar os outros. Uma pessoa da máfia, um processo da marginália, o que é que adianta isso? Não resolve nada. Olha, aqui estão avisando que lá na Aracê, eles estão assistindo a tertúlia dentro do campus do Aracê. Está chegando a imagem muito boa. E ela está mandando um abraço lá, o povo todo está mandando um abraço para todo mundo aí. Agora, eu queria que vocês agora dessem umas palmadas aqui para alguém que está sempre aqui e que me aguenta muito aqui no meu trabalho, que hoje é o aniversário dele. Ele deve estar completando uns 17 anos. É o Loche. De modo que o Arlindo já falou, né, Arlindo? Como ele já inteirou os 17 anos, que você agora vai apertar um pouco mais o Loche, né? Já está mais maduro, não é isso? Obrigado, pessoal. De modo que vamos ver o que acontece com isso. Vamos ver se aperta a Apex lá em cima dele, né? Que agora ele é o homem da Apex, né? Todo mundo fala só nisso. Então é preciso de apertar o ombro. Pois é o coqueluche. Ele está na crista da onda que eu estava falando aqui. Vamos ver o que a gente faz com isso. Uma outra coisa, alguém fez alguma revisão do texto aí hoje? Cadê o Roberto aí? O que é? Sim. A remissiologia? O 6 e o 7, para arrastão e para fatologia. Está fora de ordem. Isso aí lá eu acho que já foi corrigido.
Isso já foi feito. Mais algum? Aqui, professor. Sim. O senhor falou uma hora sobre a sondagem parapsíquica. É porque tem uma opção de coisa, se a gente for pôr, toda vez eu vou pôr aquela escala evolutiva. Sei. Mas eu falo aqui alguma coisa sobre saída do corpo, essa coisa toda. A intenção foi essa. Agora, eu estou pondo geralmente 7. Se você quiser, a gente põe. Mas agora veja, aqui tem o fiexista, o que você quer? Tem os sereníssimos. Você está com tudo e não está pronto. O que você acha? Agora, quem mais quer que tem? Eu quero te dizer que o fiexista aí lá está normal. Aqui não foi corrigido ainda. Tá certo? Pode falar, ó. Uma hora eu perdi quando o senhor falou sobre laçar o candidato para o curso intermissivo, falou sobre sondagem parapsíquica. O senhor podia falar de novo? Eu não entendi o que você está perguntando. Sondagem parapsíquica. O que tem? O senhor falou e eu perdi aqui, deu... Hein? Não, o que vai sobrar mesmo, a coisa mais séria, é a capacidade da pessoa ser interdimensional ou multidimensional o tempo todo. Então a consciência, por exemplo, ela não vai examinar nada só com os olhos, ela vai usar os para-olhos o tempo todo. Ela não vai usar apenas examinando a imagem que está aqui, ela vai ver a consciência que está aí dentro. Então essa visão é a omnivisão, é a que nós estamos procurando para caminhar lá. Dentro desse fenômeno básico aí da conscienciologia, o mais avançado é aquele lá do fim, ó, cosmoconscienciologia. Esse já leva para isso. A pessoa então deixa de pensar pequeno, ela nunca mais vai ser avarenta, ela vai ser doadora, ela nunca mais vai ser monoglota, ela vai querer ter uma comunicação mais ampla, ela nunca mais vai ver um processo de interiorose, ela vai querer ser universalista cada vez mais. Ela nunca mais vai ficar presa, por exemplo, no apriorismo. Ela vai pensar na neofilia, a coisa nova. Ela vai querer, ela não vai sofrer mais com a neofobia. Você entendeu a diferença? Agora, esse caminho, ó, tem várias áreas. Todas estamos caminhando para isso, todas elas. E nós todos estamos caminhando para isso. Então, essa sondagem multidimensional parapsíquica é a base de tudo. O que é que eu falo? Por exemplo, o cientista, qual é o melhor cientista? É o paracientista. Agora, a gente vê que nós estamos num período de transição ainda muito atrasado. Você vê uma opção de gente da parapsicologia que eles não usam a própria energia. Eles pegam um aparelho para usar, quer dizer, isso tudo é tolice. É igualzinho, por exemplo, a maioria dos laboratórios da Terra, tudo tem aparelho lá dentro. Os nossos não tem. Por quê? É a consciência que tem que usar o aparelho dela. É o aparelho da vontade, o aparelho da intenção, o aparelho da priorologia, o aparelho do juízo crítico, o aparelho da imaginação, o aparelho da memória. Tudo isso é instrumento, é aparelho. O que há? São ferramentas evolutivas. Esse é o verdadeiro laboratório. É você com você mesmo. O que é que são esses nossos 16 laboratórios básicos que nós temos no CAE? Tudo baseado no processo da pensionização da pessoa. É o micro-universo consciencial dela. É ela sendo encantoada por si mesma para fazer autocrítica e examinar as possibilidades e potencialidade que ela tem e desenvolver aquilo. Não tem lógica isso? Essa que é a sondagem que eu estou falando. Olha, hoje está sendo desenvolvido aí um curso sobre parasemiologia, tá certo? Esse curso, qual que é o ponto mais sério dele? É o parapsiquismo. Uma pessoa, por exemplo, um psicólogo, um médico, um consciencioterapeuta, qual que é o ponto mais sério dele que ele pode ver e ajudar mais os outros? É a movimentação das energias e do parapsiquismo dele. Então chegou, ele já vai ver uma opção de coisa além do processo da anatomia, da fisiologia. Ele já vai estudar a para-anatomia do holossoma, vai estudar a parafisiologia daquilo que está com a pessoa. Como é que fica? Aí vem a energosfera, como é que está a tendência da pessoa, um monte de condições que geralmente são descartadas. Isso tudo, então, leva para isso que eu estava falando. É a sondagem evoluída.
da própria evolução. Então, essa sondagem é muito mais séria para fazer a prospecção de assuntos, de pessoas, de realidades, de coisas, de para-realidade, tudo isso, a base de tudo é isso. Agora, o que é a TENEPS? É isso, lá no fundo. É ou não é? Eu não sei se ficou claro para vocês. Ficou? Tá. Agora deu ideia. Valdo, aqui à sua direita aqui. Sim. Aqui na parafatologia ali, na quarta linha, não seria o caso dessa a parapopulação majoritária está lá na elencologia, Valdo? Elencologia? Não, na parafatologia tem na quarta linha a parapopulação majoritária. Sim, a parapopulação. Isso não seria da elencologia? Por que está aqui na parafatologia? Elencologia? Não seria? É. Mas agora, você quer que passe para lá? Nós passamos. Não, eu só queria entender por que estava aqui. Não, pode ser. Agora, o problema todo é que, às vezes, quando é muito significativo, eu gosto de tirar de um lugar e passar para o outro. E, às vezes, eu ponho nos dois. Agora, veja, se a elencologia está fraquinha, a gente enriquece. O que vocês acham? Ô, Nara, aí você como voto de Minerva. Eu acho que é melhor manter na parafatologia. Agora, você tem razão de examinar isso. Agora, ó, eu de vez em quando estou pegando alguma coisa que eu já escrevi e estou articulando quando eu arranjo novos elementos para enriquecer algum tópico. Eu às vezes mudo para ampliar. Entende? O Antônio também tem me ajudado nisso. Lá naquele lá você fez isso. Você aumentou os tópicos da fatologia. Lembra? Valdo, qual que é a especialidade da higiene consciencial? Seria a pensenologia? Da higiene Da higiene consciencial. Você quer o quê? Você a especialidade dela é a paraprofilaxia. Paraprofilaxia. Né? Já tem lá. Paraprofilaxia. Olha lá o número dela, número 50. Olha lá. É a paraclínica. Paraprofilaxia. É lá que entra a higiene. Obrigado. Tem lógica? Tem. Certo. Uma coisa é a outra. Professor, na parafatologia, na sexta linha, o que é pararrastão? O pararrastão, agora você passa para ele, o verbete. Ela vai te dar um verbete sobre o que é isso. A Rastex também tem verbete? Ó, pega ali com a mamãe Ivanilda. Ela é a mãe dos verbetes aqui do povo todo. Ela que distribui tudo. Tá certo? Ela te dá. Professor Valdo, aqui na feminologia, Sim. aí o último item é a para-animal. Isso aqui é animal de subhumano ou animal... Não, deixa eu ver onde é que está. Onde é que você falou que é? É a última palavra do masculinologia e feminologia, página 22. O para-animal. O para-animal é o animal humano que dessomou. Entende? Ele continua animal, porque ninguém morre. É o para-animal humano. Você sabe, animal humano parece que tem até um verbete aí, não tem? Tem um verbete sobre isso, que é o animal humano. Agora, o para-animal é aquele que passou. Não é o subhumano, é o humano mesmo. Por exemplo, o triparada dura. Teve gente que queria interpretar como sendo. E eu falei que não é. Eu defendi. Tá certo? Tá certo? Não é. Então é muito sério pensar por aí. Né? Agora outra coisa. Nós temos, hoje é sábado, vocês sabem que hoje não tem a eleição. Eu então preciso te falar que amanhã é o objetivo prioritário. Agora, ó, só para chatear, eu posso dizer que na terça-feira nós temos 15 verbetes para fazer a eleição. Hoje não tem, porque geralmente no domingo a gente arranja. E amanhã também, eu quero dizer para os paratertulianos que vai ser em outro lugar. Que amanhã, só às 4 horas da tarde, que é transmitido. Que é depois que acaba a tertúlia, que é transmitido online. Que em outro lugar não tem a infraestrutura de transmissão que nós temos aqui. E tem que ser lá embaixo, porque não cabe. Hoje está cheio de gente, talvez tudo aí fora. Agora, às vezes, lá embaixo está dando 200 pessoas. Aqui só cabe 80, 90 no máximo. Hoje então, signaram 120 pessoas signaram no audiolivro. Hoje mesmo tem 120 pessoas aqui. E tem muita gente que está olhando a gente lá, com o olho lá do outro lado. Agora,
Evaldo, tem Então, por isso é que nós fazemos numa sala maior, tem um salão de convenções embaixo, aonde a gente faz isso. Esse é o motivo que no domingo a gente faz isso. Isso é até a construção do tertuliário, que todo mundo aí está ajudando, inclusive vocês, a construir. Lá nós vamos ter mais espaço, não vai ter problema no lugar só para fazer. Inclusive, vamos ter um telão para mostrar a coisa com mais calma, né? Aí pode ver mais detalhes. A resolução refinada, não é isso? Eu estou falando aí, a turma gosta que fala nos nomes deles. Todas as especificações técnicas dos comandos dos interneteiros, tá certo? Agora, gente, hoje então não tem, nós ainda temos 5 minutos para responder o que vocês quiserem, o que ficou mal parado e mal resolvido. Pode falar. Agora é bom pegar um negócio chamado microfone. O que é isso? Tem 2 recados. Valdo, eu queria saber sobre paraetograma. O que é o paraetograma? Como se faz o paraetograma? paraetograma? É o processo principalmente da Flávia e do nosso amigo João Aurélio. O que é que eles fazem? Conscienciometria. O conscienciograma, até um certo ponto, é isso. Por quê? É o comportamento da pessoa, está entendendo? Estudado com todos os detalhes, dentro de um quadro sinótico muito grande que você faz. Eu mesmo faço isso. Você vai retocando o modo de você comportar, examinando o que você faz. Não, às vezes é aqui mesmo. Não, é fora do corpo, mas às vezes você precisa fazer o etograma aqui, que é a etologia. O processo é sério. Né? Tem lógica? É sempre porque fora do corpo é extrafísico. É também da consciência. Tá certo? Agora, ó, tem aqui os recados que vão ser dados agora, né? Faz favor. Tem 2 recados para dar antes de fechar a tertúlia. Um é do Rômulo e outro da Simone. Tem que falar com o microfone. Está ligado. Gostaria de divulgar aqui novamente. A gente vai ter agora em março um ECP1 de professores aqui em Foz do Iguaçu. Então, todos os professores de todas as ICs estão convidados. Se alguém quiser ter mais informações sobre o curso, pode falar comigo ou então no próprio IPC. Os professores do curso vão ser a professora Malu Balona e o professor Roberto Almeida, do CAE, que está ali. Tá ok? Obrigado. Olá. Pessoal, eu só queria lembrar a todos que final de semana que vem, sábado e domingo, nós vamos estar com imersão nas diretrizes da ProEx. Então, quem tiver interesse em estudar junto conosco cases, né, casos de tipos e estilos de ProEx, para identificar a sua linha, né, de ProEx, a sua mater pensene relacionada a ProEx, a gente vai estar com a equipe da PEX fazendo isso no final de semana. Além de cases, a gente vai ter técnicas específicas, dinâmicas, trabalho com energia, etc. e tal, né, tentar contato com o evoluciólogo e tudo, para a gente estar trabalhando essa questão da linha pessoal de ProEx. Então estão todos convidados, quem quiser fazer a inscrição pode falar comigo aqui no final da tertúlia, ou também durante a semana lá na PEX, tá bom? O Eduardo vai fazer? Ai, que ótimo! Vagas limitadas, gente, a gente só pode atender 30 pessoas lá, tá? Porque como a dinâmica é bem específica, então